Hoje é dia 16 de setembro de 2020. Boa noite a todas e todos. A gente tem a alegria de receber hoje aqui na nossa disciplina ATA 173, Arquitetura em Madeira, no curso de Arquitetura e Urbanismo da UFPR, o arquiteto e urbanista Pedro Virmon Moreira, formado na nossa escola em 2010. O Pedro é sócio fundador da Tec Verde, né, que a fundação foi em março de 2009. É especialista em gestão de projetos, com experiência no desenvolvimento e coordenação de projetos residenciais de diferentes escalas em sistema construtivo industrializado. É diretor de engenharia de produto na Tec Verde Engenharia S.A., empresa que trouxe para o Brasil avançados conceitos e tecnologias para construções mais eficientes em wood frame. O Pedro traz para nós hoje a palestra Desenvolvimento de Produto através de ferramentas BIM para construções industrializadas. Pedro, seja bem-vindo. Lembrando que essas palestras costumam ser gravadas e talvez em algum momento a gente consiga, do meio, em algum ponto, colocar para gravar, né? E elas são disponibilizadas no nosso canal da Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Paraná. Talvez, Pedro, se a gente não conseguir gravar, você consiga passar, disponibilizar algum link de outra palestra sua, seria possível isso? Sim, acho que você sim. Tem várias palestras já realizadas, né? Tem nessa época de Covid, aí tem bastante coisa no YouTube. De repente depois eu passo o link para eles, eu coloco lá o link no canal, tá? Então, seja muito bem-vindo, a palavra é sua, Pedro. Bom, obrigado, André, pela introdução aí. É sempre uma satisfação muito grande estar colaborando aí com a Federal do Paraná, porque é da onde a gente veio, né? A gente surgiu daí, eu, os meus sócios, eu sou arquiteto, meus sócios são engenheiros civis, e a gente começou aí na Tec Verde, aí na Federal, né? A gente começou a estruturar a empresa no quarto para o quinto ano da faculdade, e a gente começou com um computador, um scanner, uma impressora e uma mesa numa sala que era uma casa que era de escritório do pai de um dos meus sócios. E aí a gente conseguiu construir um negócio e desenvolver um sistema construtivo bem interessante aí que eu vou estar comentando com vocês. A Tec Verde é uma empresa, né, de Curitiba, né? Na verdade hoje a nossa fábrica fica em Araucária. A gente tem muito orgulho de ser paranaense e infelizmente aí, devido ao Covid a gente tem tido a gente não tem mais tido, na verdade, as visitas na nossa fábrica, em canteiros, a gente parou com isso, mas até hoje eu recebi uma notificação que hoje faz um ano que teve uma excursão da arquitetura e urbanismo da Federal do Paraná lá na fábrica, né? Estava lembrando disso agora, porque exatamente um ano atrás, teve uma visita dessa. E a gente espera poder retomar isso logo para a gente ter sempre, retomar esse contato que a gente sempre teve com a academia aí, porque a gente acha que é importante pra caramba ajudar aí a gerar novos talentos e a desenvolver a construção civil no nosso país com a turma que está se formando aí. Puxa, bom, sem mais delongas. Só um comentário, foi muito legal, eu já participei de visitas, acho que 2 ou 3 lá na Tec Verde, e a hora que tudo isso passar, eu gostaria de levar essa turma aqui para conhecer a planta da Tec Verde, porque é muito legal ver a coisa funcionando, né? Então, depois a gente combina isso. Essa turma é de que ano? De todos os anos, porque é uma disciplina optativa que está sendo oferecida agora durante o regime especial. Ah, legal. Emergencial, né? Então, tem pessoas desde o segundo até o quarto, quinto ano. Legal, que tem essa matéria, na minha época não tinha arquitetura em madeira. Não tinha. É uma optativa que eu criei agora. É a primeira vez que ela está sendo disponibilizada no curso. Parabéns pela iniciativa. Obrigada. Bom, André, vamos lá, que já estamos com pouco tempo. Pessoal, eu costumo falar rápido pra caramba. Se alguém quiser comentar alguma coisa, algum ponto que ficou em dúvida, como é meio que uma aula, pode perguntar a qualquer momento, senão depois a gente acaba ficando sem tempo para responder.
Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Deixa eu começar a apresentação. Tá indo aí para todo mundo? Tá, Pedro. Bem nítido, bem legal. Bom, então a Tec Verde é a única empresa brasileira homologada para a construção de prédios e casas com tecnologia industrializada a seco. Nosso modelo de negócio é venda para consultoras e incorporadoras das habitações produzidas em fábricas prontas e acabadas. Na verdade, o nosso escopo de obra é, a partir da fundação e infraestrutura entregue pelo consultor, pelo incorporador, a gente faz a montagem das paredes, pisos, coberturas, instalações, vedações, janelas, impermeabilizações, revestimentos, acabamentos, né? E aí a parte de acabamento final pode ser ou da Tec Verde ou do construtor, dependendo do modelo de negócio, dependendo da proposta, a gente pode flexibilizar isso. Já são 11 anos de história, mais de 5 mil habitações entregues, sendo 2.500 financiadas pela Caixa, já atuamos em 11 estados e nós conseguimos aí trazer números de 75% de redução do prazo em obra. A Tec Verde hoje faz parte de um grupo multinacional de empresas. Nós temos 2 grandes sócios, que são a Etex, da Bélgica, e a Arauco, do Chile. São grandes multinacionais de fabricação, né, que possuem diversas marcas no mercado. Né, são grupos focados na produção de materiais para a construção civil dos mais diversos que existem. Né? A gente está com essa parceria faz quase um ano já com eles. É uma tendência mundial as empresas fabricantes de materiais investirem em empresas de serviços, né, empresas construtoras, para difundir mais a industrialização da construção civil, que ainda é um desafio grande no mundo todo. Nós já temos aí, ao longo dessa história, como parceria aí, grandes clientes, né, as maiores incorporadoras do Brasil já são nossos clientes, nós já fizemos empreendimentos com eles, o que demonstra aí que tem uma aceitação muito grande por parte do mercado, tanto por parte das empresas incorporadoras, quanto para os clientes e moradores, né? Temos casas aí entregues em 11 estados, então eu acho que já está vencido aquela questão de problemas de né, tabu cultural, por ser casa de madeira, por ser casa inovadora, etc. e tal. O nosso sistema construtivo, basicamente, ele é composto de painéis de parede, pisos de cobertura autoportantes, ou seja, as cargas são distribuídas ao longo desses painéis, né? É o contrário do sistema pilar e viga, onde a gente tem a estrutura basicamente formada por madeira autoclavada de diferentes seções, fechamentos em chapas de madeira OSB, esta é uma chapa de madeira estrutural. Externamente nós temos a barreira impermeável, que pode ser, por exemplo, o TIVE, que é o TIPAR, né, é um envelope que faz a proteção da edificação e desses materiais de madeira em relação às intempéries. Aí nós temos a placa cimentícia, e aí o base coat, o acabamento final, que dá um aspecto de um edifício ou de uma casa como se fosse uma construção como qualquer outra. E por dentro aí nós temos o gesso acartonado fixado sobre essas chapas de madeira, e isso dá uma resistência muito grande para a parede. Você pode pendurar rede, gancho, TV, móvel, em qualquer lugar, você não precisa ficar encontrando montantes para fazer isso. Né? E aí por dentro também um acabamento em pintura acrílica. Dependendo do desempenho que a gente quer dar para a parede, a gente vai incluir ou não mantas de isolamento, aumentar as bitolas dessas madeiras, diminuir o espaçamento dos montantes, adicionar mais uma camada de gesso acartonado, né? Essa composição de camadas da parede, ela é dimensionada conforme o desempenho que a gente quer atingir para a parede, seja por um requisito do cliente, ou seja por um requisito normativo. O sistema construtivo, ele ainda é considerado inovador no Brasil, porque ele não tem uma norma específica, apesar de que a norma de yield frame já está em consulta pública, a gente participou desse desenvolvimento, mas ainda não é uma norma publicada. Enquanto isso, a gente segue uma diretriz que se chama Diretriz SINAT 005, que é como se fosse ter um poder de norma.
é um documento que fica dentro do governo, né? E a gente tem a certificação da TEC 020, que homologa que a gente, como empresa, a gente atende a todos os requisitos da SINEAT, atende a todos os requisitos da norma 15575, que é a norma de desempenho, e que nos certifica a obter financiamentos da Caixa Econômica Federal para empreendimentos de programas habitacionais. Além disso, nós somos também uma empresa certificada PBQP nível A. Então, um pouco das obras que a gente já realizou, né? Então, desde casas de alto padrão, sobrados de médio padrão, né, casas em condomínio, empreendimentos mais populares, sobrados, né? A gente vê que essas casas de wood frame, elas depois de pronta, elas têm um aspecto de uma casa normal, né? Tanto externamente quanto internamente. Empreendimentos com HM em São Paulo, com a MRV em Suzano, e aí você pode se utilizar de diversos acabamentos de parede, de piso, de forro, de uma forma bem livre, né? A gente vê aí outros exemplos de obras executadas, decorações, né? E mais recentemente, desde 2016, a gente está certificado também a construir prédios de até 4 pavimentos. Na verdade, a gente já atualizou a diretriz SINAT para 5 pavimentos, e a gente está no processo agora de recertificar a TEC Verde para construir prédios de 5 pavimentos. Então, dando mais um salto aí para o futuro, fazendo prédios cada vez maiores. Então, esse empreendimento aqui fica em Pinhais, por exemplo. Foi bem interessante, junto a Valor Real. Eram blocos muito grandes, blocos com 14 apartamentos por andar. Foi um desafio técnico grande para a gente, mas a gente vê que o sistema construtivo se comporta extremamente bem nessas situações. Também casas, né? Diversos tipos de casa-terra, geminada, já fizemos muito disso, né? Muitos empreendimentos horizontais aí, principalmente no interior, onde os terrenos são mais baratos. Mais recentemente, também, com a pandemia, nós fizemos uma parceria com a Brasil ao Cubo, onde nós chegamos a construir 5 hospitais aí durante a pandemia. Não são hospitais de campanha, são hospitais definitivos. A gente fez uma parceria com a Brasil ao Cubo para a gente fazer não somente industrializado, mas também modular. Então, os módulos de quartos saíam, né, os ambientes dos hospitais saíam da nossa fábrica praticamente prontos, e já saíam com cerâmica, com louça, com metais, com elétrica, com as luminárias, tudo instalado com a primeira demão de tinta, e aí a gente montava esses módulos super rápido no canteiro e dava os acabamentos finais, e a gente tem aí prazos realmente recordes de construção, né, em torno de 30 dias, contando os projetos. Então, desde o contrato, você faz o projeto em 7 dias, você fabrica tudo e acaba os módulos em 7 dias, vai para a montagem, finaliza, entrega ele nesse prazo aí. Foi um desafio extremamente interessante, mas foi muito gratificante para nós poder participar desse projeto e estar atuando aí para contribuir nesse momento de crise. Também foi um aprendizado muito grande para a gente fazer esse tipo de construção. E a gente vê aí também um dinamismo arquitetônico muito grande que a gente conseguiu dar para essas edificações. Bom, falando aí, voltando um pouquinho para trás agora, né, um pouco de história, o wood frame ele surgiu nos Estados Unidos em meados do século XIX, com uma solução descomplicada para construir. Então, passou-se a utilizar madeiras menos densas, mais leves, né, de se trabalhar, então mais fáceis de serrar, de entalhar, de pregar, reduzir o material, né, o consumo de metros cúbicos de madeira, e padronização das bitolas, né? As construções em madeiras tradicionais, a carpintaria exigia grandes mestres, um trabalho muito grande no canteiro, né? Então visava-se reduzir a complexidade dos processos para poder se construir mais barato e mais rápido. E aí, basicamente, você tem aí painéis autoportantes que recebem as cargas de forma linear, e à medida que você tem uma abertura, você vai redistribuir essas cargas aí pela verga das aberturas,
e depois para os umbrais aqui, que a gente chama, que são esses montantes mais curtos, que pegam a carga da verga, né? Basicamente é isso. Né? Na Tec Verde, a gente pratica esse tipo de camada de parede, né? Já falei um pouco antes, mas a gente pode alterar essas camadas de parede, né, conforme o desempenho que a gente quer dar. Aqui, por exemplo, a gente já vê gesso duplo, né, que é nos prédios, a gente precisa ter uma resistência ao fogo maior, então a gente utiliza gesso duplo, gesso acartonado duplo em todas as paredes e tetos. E só para demonstrar aqui, por exemplo, um exemplo de parede, de seção de parede na Alemanha, tem uma configuração diferente, né? Muito mais camadas, muito mais isolante, janelas com vidro triplo de isolamento, porque lá eles têm uma exigência de eficiência térmica, né? De eficiência energética muito maior do que a nossa, e o mercado está adaptado, né, para viabilizar esse tipo de construção tão robusta. Aqui para demonstrar um pouco das camadas do piso, né, como é que funciona uma laje em wood frame, isso é uma dúvida que muitas pessoas têm, né, às vezes eles acham que a gente usa laje de concreto, mas na verdade sobre a parede inferior nós apoiamos um entrepiso, que a gente chama, que ele é composto por barrotes, né, ou seja, peças de madeira serrada também, como os montantes, só que com uma bitola maior. E em cima dele uma chapa de OSB também de espessura maior. Em cima disso a gente faz a concretagem no contrapiso ou com concreto de FCK 15, né? Ele não tem função estrutural, é mais um contrapiso mesmo. Ele tem a função de ter uma carga térmica no interior da edificação, ele tem a função de dar peso para a edificação, ele tem a função também de assentar todas as madeiras de tal modo que você não tenha a sensação de tablado, né? Então, com essa capa de concreto ou de argamassa, né, de contrapiso, às vezes a gente usa farofa, também argamassa, cimento, areia, isso dá um aspecto de laje para esse tablado de madeira, e aí dá uma sensação de um prédio como se fosse qualquer outro. E aí, em cima disso, vai colocar o piso acabado, seja piso laminado, cerâmico, porcelanato, granito. Né? Embaixo disso, gesso duplo também de forro, e aí as camadas das paredes externas aqui. Essa solução de entrepiso, né, ao invés de você utilizar madeira serrada, existem outras opções também no mundo, né? No Brasil, infelizmente, essas opções ainda têm uma viabilidade muito baixa, mas são soluções, produtos de madeira engenheirada, que a gente chama. Né? Uma viga de madeira, ela pode ter tortuosidade, ela pode ter defeitos de nós, que você tem que descartar uma peça, tem que fazer uma seleção, ela pode ter problemas de bitola, e aí você tem produtos de madeira engenheirada, que são produtos industrializados, que têm, né, uma confiabilidade muito maior, né, uma característica estrutural mais estabilizada, são mais leves, são mais precisos, e isso, infelizmente, ainda é uma coisa que ainda está por chegar para o Brasil. Aqui é um exemplo de cobertura, nós utilizamos basicamente treliças com união nos nós de chapa prego, né, aquela chapa de aço estampado, faz a união entre os banzos e as diagonais e montantes das treliças, e aí em cima disso nós fazemos uma sequência de camadas de terças, OSB, membrana de subcobertura, ripamentos, e aí o acabamento do beiral também, que pode ser de forro de PVC, pode ser tabeira de madeira, pode ser tabeira metálica, pode revestir isso aqui tudo de cimentícia para dar um aspecto de laje também. Tem diversas soluções que podem ser empregadas, né? Todos esses revestimentos, acabamentos, eles são muito flexíveis. Aqui só para demonstrar que também a gente já fez muitas casas com platibandas, e a forma de se realizar isso é você ter uma parede inferior, uma parede de platibanda, e aí você consegue fazer uma estrutura de telhado contido, né, oculto, vamos dizer assim, e aí trabalhar com telhas de fibrocimento ou telhas metálicas que tenham uma inclinação menor do que as telhas cerâmicas. Aqui um exemplo de detalhamento de como que é uma laje impermeabilizada. Então você vai fazer um entrepiso, uma pequena parede para peito, vai fazer a impermeabilização, né, faz aqui um contrapiso com caimento para os drenos, e faz a impermeabilização em diversos sistemas disponíveis, né? Pode ser
argamassa polimérica, manta asfáltica, manta ardoseada, diversas soluções aí no mercado que você consegue estar utilizando. E aqui exemplos também de coberturas que a gente já fez, com inclinações extremamente baixas, e aqui nesse caso a gente utilizou manta asfáltica ardoseada, que é como se fosse uma telha shingle em rolo, né? Então todo o detalhamento de rufo que você tem que ter para fazer esses telhados. O método de execução do D-frame, né, ele pode ser feito em loco, que é uma visão que a gente não compartilha, a gente não acredita no D-frame em loco, porque ele tem os mesmos problemas de uma obra como qualquer, né? Menor controle de qualidade, dependência da mão de obra, exposição a intempéries, desperdício de materiais, maior prazo de obras, ou seja, uma zona. Para a gente isso é uma bagunça igual uma obra de alvenaria. Mas, enfim, é uma forma possível de se construir. Se você tiver uma boa mão de obra, você tiver uma boa gestão de canteiro, perfeitamente possível você trabalhar dessa forma. Aí tem o método industrializado, que é o que a Tecverde apostou desde a sua primeira casa. Antes de a gente fazer a nossa primeira casa, a gente fez uma fábrica, que permite você ter maior controle de qualidade, menor dependência da mão de obra, porque você consegue ter processos padronizados, né, ambientes de trabalho seguros, controle de qualidade, você consegue implementar engenharia de processo, melhoria contínua, e aí diversos conceitos que a construção enxuta, né, que o Lean Construction defende também. Você consegue otimização de materiais, você consegue ter uma gestão de resíduos muito mais aprimorada, e com isso melhorar a qualidade e reduzir prazo. E aí tem duas diferenças muito importantes no método de execução industrializado. Tem ele panelizado, ou panelizado 2D, que a gente chama, ou seja, você vai construir painéis de parede, de piso, de cobertura, e vai montar eles no canteiro de forma isolada, ou você vai já construir dentro da sua fábrica módulos inteiros de ambientes, né? Então você já vai ter um módulo lá com piso, com paredes, com tetos, pode ser a cobertura definitiva ou não, e você já consegue levar, né, todas as juntas, por exemplo, do gesso cartonado tratadas, todo o forro, toda elétrica, toda hidráulica, janelas, muitas vezes é possível levar até móveis já instalados nesse tipo de construção, que é o tipo de experiência que a gente teve com a construção dos hospitais. Quando a gente fala de wood framing em loco, ele é muito comumente chamado de stick framing, né, como eles falam nos Estados Unidos. Por que stick framing? Porque fica parecendo uma casinha de palito, né, igual vocês estão vendo aqui. Então, assim, a construção 100% em canteiro, sem elementos pré-fabricados. Por exemplo, aqui nessa foto, as treliças e as treliças de piso também, aqui se utilizaram treliças de piso, muito provavelmente esses elementos foram pré-fabricados, mas toda a montagem disso, componente por componente, foi feita em canteiro. Então, você vai estar montando os painéis de parede no chão, com medidas, né, de projeto, faz a pregação entre os elementos de travessas horizontais, montantes, umbrais, peitoris, etc., vergas, e aí você vai estar erguendo esses painéis. Aqui é um exemplo, né, que eu trouxe para vocês de uma casa que foi construída aqui em Curitiba com esse método. Não foi feita por nós, foi feita por parceiros nossos que são empreiteiros que executam esse tipo de edificação. A gente até recomenda bastante clientes para eles, porque às vezes são modelos de negócio onde a gente não está atuando, a gente acaba indicando para eles. Até gosto de colocar aqui, citar eles, porque são pessoas que a gente tem uma confiança muito grande no serviço deles. Aqui é uma casa de 195 metros quadrados, o projeto estrutural é feito pela Stamad, que é um escritório que tem muita experiência em lightwood framing, que é lá de... Nossa, esqueci completamente a cidade, mas é no interior de São Paulo. E aí, nessa casa, eles montaram toda a casa em 4 meses e meio, né, para todas as etapas secas. Eu vou mostrar para vocês o que é isso. O que é importante nesse método de execução? A execução é 100% em canteiro, né, exposição às intempéries e condições de trabalho do canteiro. É necessário ter uma equipe competente o suficiente para fazer a interpretação de projeto e ajustes à medida que se vai construindo.
A equipe geralmente é composta de 4 a 5 pessoas e é preciso ter carpinteiros experientes para fazer esse tipo de serviço. Você vai estar cortando as peças nos comprimentos, você tem que garantir esquadro, alinhamento, prumo. Então você tem que ter conhecimentos de carpintaria para poder estar construindo dessa forma. A montagem dos painéis sobre a fundação, levantados em posição, né? E aí o projeto estrutural ou o projeto executivo, ele deve especificar a bitola, espaçamento de montantes, vergas, umbrais, ou seja, né, vamos dizer assim, a paginação desses painéis de parede. Ele deve especificar o distanciamento de pregos das chapas de OSB, ou seja, essas chapas aqui de madeira, elas fazem o travamento horizontal da estrutura. Então, é preciso que o projeto estrutural especifique qual que é o espaçamento de pregos né, que você usa para fixar essas chapas, tanto nas bordas quanto no meio delas. E o projeto deve especificar a forma de ancoragem dos painéis, ou seja, como é que você vai chumbar esse painel aqui na fundação, de tal modo que essa casa não saia voando numa ventania. Aqui vocês podem ver um detalhe, que é a adaptação do frame ao pé direito definido do projeto, a altura comercial de chapas OSB. Então, provavelmente essa casa aqui tinha um pé direito maior do que 3 metros, ou seja, maior do que a altura comercial de chapas de OSB, e aí eles tiveram que fazer uma travessa intermediária aqui, a gente chama isso de blockings, para você poder seguir com uma fiada de OSB aqui e depois continuar ela lá para cima. O projeto deve especificar a forma de fixação entre os painéis, então à medida que você vai erguendo essas paredes uma nas outras e elas vão se encontrando, o projeto tem que especificar como é que você vai unir um painel no outro, se é com pregos, com parafusos, com cantoneiras, e como é que é a composição de montantes nessa união também. Tem diversas formas de você fazer isso. Aqui, para demonstrar o entrepiso, né, a laje, no Brasil, a gente tem uma dificuldade muito grande de bitolas maiores e de comprimentos grandes, porque as nossas toras de pinos, das nossas florestas, elas acabam tendo toras de no máximo 30 centímetros, e você não consegue peças maior que 4 metros. Então, para a gente é muito difícil vencer, por exemplo, um vão maior de que 3 metros, ele já acaba ficando difícil de você vencer com peças de madeira serrada. E como a gente não tem aquelas outras soluções que eu mostrei lá, como viga I, viga laminada colada, vigas de LSL e outros produtos desse tipo, a gente acaba, aqui no Brasil, fazendo muita subdivisão desses vãos em vigas metálicas, com perfis IH, né? E aí a gente preenche eles com barrotes menores, daí de vãos de 2,5, vãos de 3, geralmente até 3,5. Isso não impede de você fazer uma construção de frame, ela só vai deixar, vamos dizer assim, um pouquinho mais difícil do que o pessoal faz lá na América do Norte, por exemplo. E aí o projeto deve especificar a fixação e conexão de ancoragem das vigas metálicas e como é que é a fixação dos barrotes nessas vigas. Outro ponto importante é que o projeto tem que especificar a bitola, o espaçamento, a composição, a coragem e o travamento desses barrotes de madeira. Vocês podem ver aqui, por exemplo, que cada barrote está fixado aqui nas mesas das vigas metálicas, tem um detalhe de fixação aqui em encontro de topo de uma viga metálica com outro, provavelmente com uma cantoneira interna aqui, fazendo a conexão entre as duas almas das vigas metálicas. Aí você vê, por exemplo, aí o entrepiso montado. Vocês podem notar que essa é uma equipe muito competente, que mantém um canteiro de obra extremamente organizado e limpo. A escada também é montada em loco, ela é composta de uma estrutura de barrotes de madeira, formando lances e patamares. Né? Então você geralmente cola 2 barrotes, um em cima do outro, e aí você recorta os degraus e espelhos nessa viga. E você reveste os degraus e espelhos com chapas de OSB. Com a mesma chapa que você usa nas paredes e nos pisos, você vai estar revestindo os degraus e os espelhos. E aí, em cima disso, você pode fazer um revestimento em placa cimentícia e em cima dele colar revestimento cerâmico com argamassa C3, ou você pode diretamente aplicar pedras naturais, silestone, granito, mármore, diretamente em cima dessa madeira aqui também funciona. E aí por baixo aqui você pode fazer forro de gesso cartão, as laterais das paredes, e até mesmo os espelhos, você pode revestir eles de gesso acartonado, né? Ou seja, você vai dar a cara
da escada a cara que você quiser. Outra opção também é você fazer essa escada metálica, escada pré-fabricada de concreto, escada atirantada, né? Até como eu mostrei anteriormente ali numa das obras que a gente já entregou. Aqui outros exemplos que eu comentei, né? Então, uma escada com porcelanato aplicado e aqui uma escada com mármore aplicado. Aí as coberturas, né, como eu falei, são treliças. Aqui no caso, como eles estavam fazendo a obra toda em canteiro, eles fizeram a união dos nós, né, de montantes, diagonais e banzos com chapas de compensado e pregos. É possível fazer dessa maneira, mas exige um controle de qualidade maior, exige uma atenção maior e qualificação maior da equipe de execução. E o projeto estrutural deve especificar exatamente o tamanho dessas chapas aqui e a quantidade de pregos que vai em cada peça que está chegando aqui, né? Então, você tem que ter um projeto muito bem detalhado e ter um acompanhamento, ter uma certeza de que o pessoal vai estar executando isso a contento. Né? O distanciamento das treliças, ela vai variar conforme o projeto estrutural, conforme o tipo de telha. Né? Você pode ter um terçamento sobre essas treliças para você estar fixando as chapas de OSB. Porque a chapa de OSB ela exige um espaçamento menor, né? No máximo 60 centímetros de distância. Então, muitas vezes o que a gente faz é pegar as treliças e instalar elas a cada 1 metro, 1,20 m, às vezes até 1,60 m. Aí você distribui terças sobre ela a cada 60 centímetros e aí sobre elas uma chapa de OSB. E aqui era uma casa com shingle, né? Então, você faz o chapeamento OSB para depois pregar a telha shingle, que é uma telha asfáltica muito, muito utilizada na América do Norte, como acabamento. E aqui é uma composição que a gente utiliza mais na Tecverde, né? Então a gente faz a chapa de OSB, aplica uma manta de subcobertura, aplica um ripamento duplo para permitir também a ventilação desse telhado aqui, criar um bolsão de ar que ajuda no isolamento térmico, e aí o telhamento cerâmico ou telha de concreto também pode ser utilizado. Aqui como é que é a execução na prática. Um ponto importante é que no forro do último pavimento é necessário especificar mantas de isolamento térmico, né? Porque só a composição de vazio de ar, USB, mais um colchão de ar e as telhas podem não dar o desempenho térmico desejado para a casa. E aí você também pode fazer o revestimento dos beirais com placas cimentícias, como eu comentei, né? E isso vai dar um aspecto de laje para esses beirais. E por dentro, né, entra acabamentos lá, o contrapiso em argamassa ou concretos sobre o entrepiso, revestimentos internos em gesso acartonado, impermeabilizações, né, instalações, e aí a gente vê a casa aí já nesse estágio que eu comentei, que são as etapas secas, né? Então aqui foi 4 meses de montagem, ou seja, 4 meses de atuação dessa equipe de wood framing. A partir desse momento, entra eletricista, encanador, pintor, ceramista, que são, né, profissionais mais comuns, né, na construção civil. Esquadrias, acabamentos finais, né? E aí tem um método industrializado. Agora eu vou falar de como a Tecverde resolveu desenvolver esse sistema construtivo Light Wood Framing para que ele fosse o mais industrializado possível. E por que a gente resolveu fazer isso? Porque a gente consegue ter melhores preços, né, ou seja, reduzir custos, ser mais competitivo no mercado, aumentar ainda mais a nossa velocidade de construção em relação à construção tradicional, desenvolver produtos e serviços mais sedutores, garantir o conforto e a flexibilidade para os moradores finais, garantir a sustentabilidade também, e trabalhar com alta tecnologia, né? A gente é muito apaixonado por tecnologia na Tecverde. Então, isso aqui, por exemplo, é uma foto de uma fábrica grande na Alemanha. Então, esse aqui é o nosso objetivo na Tecverde, ser cada vez mais indústria do que construtora, né? E permitir esse tipo de coisa. Você ter profissionais, você vê aqui, por exemplo, uma mulher baixinha e um pouco acima do peso aí. Então, é uma mulher que está podendo construir casas. Ela trabalha na construção civil porque está trabalhando debaixo de uma fábrica, com segurança,
com ferramentas adequadas, com processos de qualidade, com processos de controle, com treinamento adequado, supervisão. Então, essas são todas as coisas que a industrialização permite. Outra coisa importante é que a TecVerde aposta muito em tecnologia de informação, em tecnologia de projeto, para permitir essa industrialização. É impossível a gente chegar no nível de detalhamento que a gente chega nos nossos projetos sem se apoiar na metodologia BIM, e é impossível a gente construir de forma eficiente, rápida e com os custos controlados e com qualidade, sem a gente se apoiar na metodologia Lean de construção. E isso tem muitas sinergias dessas duas metodologias, que é a detecção de conflito, Clash Detection. A gente consegue modelar todas as disciplinas e fazer a interseção dessas disciplinas para verificar como é que o forro, os perfis do forro, os tirantes, se eles estão batendo na tubulação, nos elementos de madeira ou não. A previsibilidade, disciplina e menor variabilidade de processos. Então, a gente padronizou a nossa forma de projetar. A gente consegue ter colaboração entre equipes de projeto. A gente tem um conceito que se chama engenharia simultânea. Então, está todo mundo modelando, trabalhando em modelos federados. Ou seja, o cara que está fazendo o projeto elétrico, ele pode ligar o projeto estrutural, ligar ou desligar o projeto estrutural, ele pode ligar ou desligar o projeto de arquitetura. Então, ele está sempre vendo as interfaces, está todo mundo trabalhando de forma colaborativa, vendo o que um ou outro está fazendo. Falou, cara, põe essa madeira para lá porque eu vou passar um cano aqui. Cuidado com essa caixinha aqui porque tem a janela. Então, está todo mundo vendo a coisa acontecer ao mesmo tempo. É um sistema transparente de partilha de informações, e as tomadas de decisões são com base em valores coerentes, são com base em dados, são com base em visualizações complexas, são com base... É possível você tomar decisões em fóruns, você pode envolver a tua engenharia de processos, a tua engenharia de suprimentos, a tua engenharia de logística, a tua engenharia de produção, de operações no canteiro, e você pode trazer todo mundo para um consenso para saber qual que é a melhor solução construtiva para cada sistema, para cada especificidade de algum projeto. E você também consegue, assim, reduzir desperdício e tempos de execução de processos. É você fazer um projeto altamente complexo, altamente detalhado, num curto espaço de tempo, de forma assertiva. Não adianta nada você fazer um projeto rápido e depois ficar revisando ele porque está cheio de erros, cheio de incoerências, cheio de falhas ou de omissões. Então, através desse processo BIM, que a gente vem desenvolvendo já na TecVerde desde o primeiro ano que a gente começou, a gente consegue projetar rápido e de forma eficiente. A gente consegue entregar um projeto para produção sem que esse negócio vire um enguiço lá na linha, que isso dê conflitos na obra, porque a gente tem uma construção e uma operação muito rápida. Então, até você detectar que você teve uma incompatibilidade de um tubo com um ponto, alguma coisa assim, você já construiu 50 casas, entendeu? Então, a gente tem que ser muito assertivo nesse sentido. E para a gente trabalhar de construção industrializada, tem que ter BIM ligado com um Lean. Então, aqui a gente vê outro exemplo, por exemplo, a gente tem aqui uma platibanda, os rufos, como é que chegam no telhado de fibrocimento, como é que é o respiro do esgoto, por onde que eu estou fazendo a distribuição de água com PVC, todos os tirantes de forro, o condutor da água pluvial, o extravasor da água pluvial, o coxo da calha. Então, tudo isso a gente modela nos mínimos detalhes, a gente é absurdamente insistente em modelar cada vez mais elementos, a gente modela prego, parafuso, a gente vê todas as interfaces que dá, e a gente fazer um projeto cada vez mais preciso e redondo. Outra coisa importante é ter um ciclo de produto. O produto na TecVerde, ele nasce como uma estratégia da empresa. Então, a cada evento anual de planejamento estratégico, a gente está definindo quais são os mercados que a gente vai trabalhar. Vamos continuar no residencial, vamos partir para hospitais, vamos fazer escritórios, vamos fazer comercial, entendeu? E a gente tem que, daí, antes de oferecer esse produto ao mercado, desenvolver os subprodutos que compõem isso.
Então, por exemplo, eu vou fazer agora escritório, será que o sistema de cobertura é o mesmo que eu uso nas casas? Vou ter que adaptar ele, né? Ou seja, a gente está sempre vendo o que a gente vai oferecer no mercado antes de a gente... para a gente poder desenvolver a engenharia antes da gente vender isso para o mercado, né? Então, o passo seguinte é o desenvolvimento de produto, é onde a gente faz todos os projetos de engenharia, a gente aplica diversas ferramentas e metodologias da construção automobilística, por exemplo, Failure Mode and Effect Analysis, é uma ferramenta, é um processo que você faz para você identificar possíveis falhas e omissões de projetos, de especificações técnicas, para você ter certeza de que aquilo que você está projetando está atendendo todos os requisitos normativos, todos os requisitos do cliente, e você não está falhando nesse processo, né? Ou seja, a tua solução está robusta o suficiente para você implantar ela na operação. Outra ferramenta muito importante que a gente usa, que é o Design for Manufacturing and Assembly, vou falar um pouco mais disso em seguida. Aí nós temos todos os nossos processos de checagem, né, de qualidade. Então a gente chama de firewall, ou seja, daqui para frente não passa erro de projeto, né, são as rotinas de checklists, as rotinas de conferência de projetos a 4 mãos, isso é um processo importante também. E esse desenvolvimento de produto, ele é integrado com o desenvolvimento de processo. Ou seja, eu não invento um negócio novo no Revit, lá no projeto, sem eu saber quem que vai fornecer material para isso, quanto é que custa, se eu tenho equipe ou não treinada, se esse processo tem uma análise de segurança ou não, se eu tenho as ferramentas adequadas, os equipamentos necessários para estar executando esse processo, enfim, o desenvolvimento de produto, ou seja, as soluções que a gente coloca, se eu vou usar PEX, PVC, se eu vou fazer o forro rebaixado, se vai ter contrapiso assim, assado, se a escada é assim ou assado, isso anda junto com a engenharia de desenvolvimento de processo. A partir de então, a gente entrega todo um pacote de informações, de documentação para as operações, né? E aí que entra a manufatura e a montagem, onde a gente tem aí também diversas metodologias de soluções de problemas, de melhoria contínua, né? Muito baseada nos princípios Lean. E também outro processo muito importante para a Tec Verde é a garantia. Nós somos responsáveis técnicos de projeto e de execução por tudo aquilo que a gente faz, ou seja, diferente do que no mercado tem muito sistemista, né, que vende chapa, vende sistema de revestimento, mas o cara não põe o cu dele na reta, ou seja, ele não é responsável técnico por isso. A gente e a gente faz pesquisa pós-ocupação de todos os nossos empreendimentos entregues a cada 6 meses, que é para a gente estar vendo o que deu errado, o que deu certo, como é que tá, o que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa mudar. E muitas vezes, tendo em vista o que a gente errou, o que a gente acertou, isso vira input novamente para o nosso planejamento estratégico. Ou seja, vendo as cagadas que a gente fez, a gente olha, a gente já está na maturidade suficiente para a gente começar a explorar outros mercados, a gente já está na maturidade suficiente para a gente aumentar de escala, dar um próximo passo, né? Então tudo isso aqui é um ciclo que funciona dessa maneira. De engenharia integrada, né, por exemplo, Design for Manufacturing and Assembly, né, tem diversos processos aqui envolvidos, eu vou focar mais nesse para a gente ser um pouco mais resumido. Então, o que a gente faz? São eventos, e tem uma metodologia para isso, onde a gente reúne o pessoal da engenharia, da arquitetura, suprimentos, logística, produção, montagem, acabamentos, e a gente vai definir a estratégia de como que a gente vai construir esse prédio antes de iniciar os projetos. Isso é muito importante, né? Vocês já viram aquelas curvas de alterações de projeto durante a fase, então você discutir as soluções e discutir as estratégias de projeto antes de você iniciar eles é muito mais benéfico, né? E aí nesse evento, nesse início de cada empreendimento, a gente discute questões como a estratégia para os entrepisos, as estratégias para as paredes, as tolerâncias, as folgas, como é que vai ser o plano de ataque na montagem, qual que é o plano de ataque no canteiro, qual que é o planejamento do canteiro. Tudo isso a gente faz antes de começar a projetar, e isso tem trazido resultados impressionantes para a gente. A gente conseguiu reduzir a construção de um prédio de 11 dias para um prédio de 3 andares em 11 dias para 4 andares em 6 dias, com a mesma equipe, apenas otimizando os nossos processos, otimizando o projeto dos painéis, a configuração e o layout dos painéis de tal modo que eles permitissem uma montagem mais rápida.
Voltando um pouco para o BIM, essas são as principais ferramentas que a gente usa, né? Então, o Revit para arquitetura, instalações, detalhamentos, RFEM para análise estrutural, da Drupal, é um software alemão específico para estruturas de madeira, mas ele está totalmente parametrizado para as características estruturais dos nossos materiais, para as nossas cargas, ou seja, para as nossas normas. Nós utilizamos o SEMA, que também é um software para você fazer os projetos de produção e montagem, voltados para também construções em madeira, e Dalox para compatibilização e visualização de modelos de projetos. Basicamente, né, a gente também usa muito AutoCAD 2D, muito SketchUp, mas essas são as principais. O cálculo estrutural é um software BIM de dimensionamento, através do método dos elementos finitos. Ele é especial para estruturas de madeira, e a gente busca com isso otimizar o consumo de madeira, que é o nosso custo principal na edificação, né? Igual aço e concreto. Você tem que otimizar isso, mas ao mesmo tempo você tem que ter certeza de que você está construindo um edifício com segurança. Os projetos complementares, né? Elétrico, hidráulico, sanitário, SPDA, PPCI, gás, etc. A gente também faz tudo dentro da TecVerde. Às vezes a gente terceiriza a concepção e dimensionamento, mas a gente modela tudo dentro de casa, porque depois eu tenho que pegar esse projeto hidráulico e eu tenho que desconstruir ele em kits de montagem. Então eu vou fazer um kit para as tubulações de forro, um kit para as tubulações que vão nas paredes, né, um kit de esgoto. Eu tenho que fazer o controle desses materiais, seja o que eu vou utilizar na fábrica, no canteiro, por pavimento, por fase, né? Então, eu vou entrar um pouquinho mais de detalhe disso, mas é muito importante que a gente faça toda a modelagem dentro da TecVerde, porque a gente também faz a compatibilização com as estruturas, né? Outro projeto importantíssimo que sempre a gente faz é um projeto de compatibilização com a fundação. Então, a gente pega aqui a fundação, a forma dela, as estacas, por exemplo, e a gente faz a compatibilização com tudo que passa pela fundação, né? E é muito importante para a gente que os pontos, né, que estão aflorando na fundação, conduítes, tubo de esgoto, tubo de água, que isso caia onde eu quero, né? Se eu quero que ele caia fora da parede, porque ele vai estar no shaft, eu preciso ter certeza disso. Se eu quero que ele caia no meio da parede, porque eu vou embutir ele na parede, eu também tenho que garantir isso. Então a gente faz essa planta que ela cruza todas essas disciplinas, mostrando só o que passa pela fundação, e a gente cota cada ponto desse para facilitar a execução disso, né? Seria muito pior se os empreiteiros, ainda mais porque não é a gente que executa isso, mas você imagina um empreiteiro lá na obra, pegar uma planta de fundação, uma planta elétrica, uma planta hidráulica, e tentar alocar isso tudo e dar certo. É por isso que na alvenaria tem muito quebra-quebra, muito erro e tal, né? Então a gente busca, não que isso aqui dá certo, né? Muitas vezes também dá errado, mas com isso aqui a gente consegue ajudar bastante. A gente consegue também conferir, né? Então a gente consegue implantar processos de controle de qualidade e corrigir o construtor antes que a gente venha montar os painéis, quando ele não está fazendo isso há contento. Outra fase importante de projetos são os projetos de produção e montagem, que a gente chama, né? Então, cada painel de parede, cada painel de piso, escada, ele tem um projeto específico de produção dele, com todo o dimensionamento dele, e para isso a gente utiliza o software, né? Então o software BIM, ele tem muitos processos automatizados que auxiliam a fazer esse trabalho. Para vocês terem ideia, um prédio de 4 andares com 16 apartamentos chega a gerar para a gente em torno de 1.000 pranchas de projeto, né, entre pranchas de frame, de chapeamento, etc., uma série de pranchas, e seria um trabalho hercúleo a gente fazer isso sem ferramentas BIM, né? A gente faz isso com uma equipe de 6 pessoas, em um mês. Então, é uma produtividade de prancha extremamente grande que a gente consegue atingir, muito em conta dos nossos processos padronizados e das ferramentas que a gente utiliza. Ferramentas de projeto, né? Que a gente vê, por exemplo, a riqueza de informações que a gente tem no modelo. Aqui é uma planta de uma casa bem simples, né? Uma planta sala-cozinha, banheiro 2 quartos. A gente tem aqui os painéis de parede, e aí você vai inserindo informações nos painéis de parede, né? Por exemplo, a especificação do parafuso que faz a união entre os painéis, a especificação das cantoneiras de ancoragem, você tem aqui o posicionamento das caixas elétricas, do furo de içamento,
ponto de água fria, a ordem de montagem desse painel, né? Então, são diversas informações que a gente vai inserindo no modelo e o software nos ajuda a gerenciar toda essa quantidade de informações. A mesma coisa para produção e montagem dos pisos, né? É muito importante, e esse é um know-how diferencial da Tecverde, ter uma composição de painéis eficiente, tanto para você produzir na fábrica, como para você transportar em cima de caminhões, como para você montar no canteiro. Os nossos pisos, né, como eu falei, são basicamente barrotes de madeira, que vencem vãos bi-apoiados, mas eles têm uma série de peças de madeira que são em funções de cargas de ancoragem, de cargas de compressão, onde tem paredes, para você fazer pontos de içamento, né, para içar esses painéis com o guindaste ou com as nossas gruas na fábrica, e tem todo o detalhamento de barrotes também para passagem de conduítes, de elétrica, hidráulica, que são feitos na fábrica também, né, todos esses conduítes e canos já são instalados na nossa fábrica. E aí a gente se entra numa área de detalhamentos, né? A gente detalha, como eu falei, a gente é meio obcecado por detalhar tudo que é possível detalhar. Então, aquilo que eu falei, a gente pega um projeto hidráulico, desconstrua ele num kit. Esse aqui é, por exemplo, um kit que vai dentro de um trecho do painel de parede e depois ele vai ser conectado em outras prumadas. Então, isso aqui é um kit que é fabricado numa estação de trabalho específica da fábrica. Mesma coisa um kit sanitário que fica embutido dentro da parede. Aí depois eu tenho um projeto de montagem de shaft de drywall. Então, eu vou pegar aquele kit que foi fabricado numa estação, aí tem outra estação onde eu fabrico esse shaft, eu tenho outra estação onde eu monto essas duas coisas, né? Com todo esse detalhamento aqui que é preciso. Como eu falei, a gente detalha até as braçadeiras, parafusos e tal. E aí depois o detalhe de como que eu monto isso no canteiro. E aí considerando outras prumadas que passam por trás desses shafts, as conexões daquele kit hidráulico que estava com o resto da hidráulica do pavimento, né, e os demais materiais que eu preciso para finalizar isso. Então vocês podem ver que através do BIM eu consigo delimitar diferentes fases de execução, né, e quebrar em diferentes grupos de atividades. Então, primeiro eu vou fazer um kitzinho aqui, depois eu vou fazer um negocinho aqui, depois eu vou fazer o outro lá, e aí eu vou juntar tudo isso na obra da forma mais eficiente possível. A gente busca com isso, a todo momento, né, reduzir erros, reduzir dúvida, reduzir empreiteiro inventando moda no canteiro, fazendo do jeito que ele acha melhor, reduzir o engenheiro que está preocupado se a marmita, se está chovendo, se o guindaste furou com ele, se o carregamento está chegando. Ele não precisa se preocupar com isso aqui, a engenharia já foi resolvida, ele só tem que se preocupar em tocar a obra. A mesma coisa para os projetos de escada, né? A gente pega a escada e a gente também desconstrói ela em pacotes de trabalho menores, ou seja, todo o corte de espelhos, degraus, os recortes de jacaré, né, que a gente chama, que são essas peças que compõem os lances, as montagens dos lances, e depois também as diagonais que formam os patamares, os leques, né? Como que é a montagem disso em canteiro, são as etapas, né? Passo a passo. Então, você tem basicamente uma instrução de montagem, né? Ou seja, você não está dependendo aqui de um carpinteiro saber ou não executar essa escada. Você tem um processo extremamente padronizado de trabalho e a gente consegue manter uma consistência de qualidade, de produtividade, de consumo de materiais para repetir isso 150, 200 vezes, que é o tamanho dos empreendimentos que a gente tem, né? Imagine você ter uma obra de 200 casas e você está lá fazendo 50 casas e dá uma dor de barriga no carpinteiro que sabe fazer a escada, você não tem mais ninguém para fazer a escada, a tua obra para por conta disso. Então aqui trago um outro exemplo, esse aqui é o render comercial de um modelo de sobrado geminado que a gente desenvolveu. O modelo conceitual de SketchUp, ele nos auxilia a fazer estimativas de materiais iniciais, a ter discussões de DFMA, como eu falei, para que todos
os interessados nesse projeto entendam do que é que a gente está falando. Aí a gente entra para a fase de detalhamento, por exemplo, a gente está detalhando aqui essas marquises, né? E a gente resolveu fazer ela em parte modular para facilitar a execução disso em canteiro. A gente queria eliminar trabalho em altura, ou seja, eliminar risco de acidentes na obra e eliminar trabalho em altura numa questão crítica que é a cobertura. A gente quer cobrir sempre o quanto antes a obra para a gente poder trabalhar dentro dela sem a interferência das intempéries. Então a gente detalhou cada peça de rufo que ia ser cortada e dobrada pelos calheiros, para a gente poder fazer uma montagem de um elemento modular dentro da nossa fábrica, né, e construir isso já num nível de acabamento muito maior do que se eu fosse montar no canteiro cada uma dessas trelicinhas, chapear de OSB, chapear de cimentícia e tal. Então, com isso, a gente consegue tá sempre sendo mais eficiente. É muito mais fácil fabricar isso numa bancada dentro da fábrica do que lá a 5 metros de altura pendurado no andaime. Outras estratégias que a gente tem, por exemplo, é um conceito de modularização. Por exemplo, aqui a gente tem uma planta com 10 apartamentos por andar. Então, a gente reutiliza projeto de painel, né? Esse painel aqui da direita, ele é exatamente igual a esse painel da esquerda. Então, eu consigo projetar ele só uma vez, copiar, se eu tiver alguma revisão de projeto, eu faço só uma vez, e na fábrica eu distribuo só um kit de projeto para um painel, né? E depois eu repito a produção deles. Então, a gente consegue reduzir, por exemplo, a quantidade de projetos de painéis de um pavimento para cerca da metade. Outra estratégia interessante que a gente teve nesse mesmo empreendimento foi utilizar duas estratégias para a estrutura da cobertura. Ou seja, nas pontas, onde a gente tinha 3 águas, a gente trabalhou com aquilo que eu já expliquei antes, né, com as treliças, terças e tal, e a gente fez isso modular. Então, a gente montava isso aqui no chão e içava pronto. O corpo do edifício, onde a gente tinha aqui os reservatórios de água, reserva técnica de incêndio, tinha os shafts de ventilação dos banheiros enclausurados. A gente trabalhou com treliças planas para subdividir os vãos aqui, e aí trabalhou com painéis de cobertura, que eram como painéis de parede que a gente fabricava na fábrica. Então, isso foi 2 estratégias complementares, né, para a gente fazer essa estrutura. Funcionou super bem. Outro ponto importantíssimo do BIM, que tudo isso que a gente modela, absolutamente tudo, todos os componentes, eles têm um código e eu consigo extrair todos esses dados das ferramentas do Revit, do SketchUp, do SEMA, etc. Eu consigo extrair todos esses componentes e processar eles, né? Então, por exemplo, um cano de 25 milímetros de água fria, eu consigo separar o que eu vou usar na fundação, o que eu vou usar no térreo, o que eu vou usar no entrepiso, o que é embutido na fábrica, o que vai lá para aquele kitzinho que é feito numa estação de trabalho, o que vai para o canteiro. Então, eu tenho que segregar toda essa informação, né, de cada componente para cada cliente interessado, né? Então, eu tenho que pegar toda a informação gerada no BIM, processar ela através de planilhas de Excel para cada cliente dessa informação, né? Porque isso vai ser comprado por um setor de suprimentos, vai ser recebido por um setor de logística, vai ser consumido, seja no canteiro ou na fábrica, e vai ser e depois vai ter expedição disso no final, né? Então é muito importante. Também seria um trabalho hercúleo a gente administrar tantos componentes, tantos materiais, tantas quantidades, sem se apoiar na tecnologia, sem se apoiar na metodologia BIM. Então, com isso, eu consigo também integrar esses materiais no nosso ERP, que é o nosso sistema de gestão empresarial. Então, eu consigo ter um controle de custo, de fluxo de caixa, de ciclo de capital, porque eu sei quanto que eu vou gastar em cada fase da obra. Aqui eu vou mostrar um vídeo agora para vocês, mostrando aí um resumo, né, de tudo isso que eu falei, um pouco de como é na prática.
Vou mostrar um vídeo aqui também de como é que isso acontece no canteiro depois. Pedro, normalmente vocês têm uma laje radier, uma base, né, mineral, assim, nos prédios, é isso? No primeiro pavimento, no térreo? Sim, a fundação é em concreto. Certo. Nossa, eu fiquei impressionada com esse telhado agora, chegando inteiro. Isso aí é uma invenção de moda recente aí que a gente começou a fazer no ano passado, que é, telhado inteiro. A gente monta ele inteiro no chão. Hoje a gente já manda ele até com calha, com instalação elétrica, com tudo, monta ele inteirinho no chão e isso é de uma vez. Isso, Eu nunca tinha visto isso na vida. ou seja, enquanto está montando os pavimentos, né, tem uma equipe montando esse telhado no chão. E a gente vê apartamento finalizado, né? Eu já mostrei outras fotos de obras acabadas também, né? Aí, aqui tem a foto daquele prédio também, que a gente fez uma parte aqui modular, a cobertura, e o resto em painéis. E é isso, gente. Espero que tenha contribuído aí com o aprendizado de vocês, que vocês possam ter entendido aí um pouco do que é o sistema combustível de uma forma mais simples, né? Você trabalhando ele, né, em obras menores, e como a gente faz para viabilizar ele em escala, né? Toda a engenharia, todo o conceito, todas as metodologias, a filosofia Lean, né, a metodologia BIM, como é que a gente aplica, né, todas essas ferramentas e essas metodologias modernas para a gente estar viabilizando um sistema combustível inovador que, né, a bandeira que a gente levanta na Tec Verde é oferecer ao mercado construções de qualidade superior, com sustentabilidade e um preço competitivo, né? Como a gente trabalha com Minha Casa Minha Vida, se a gente não é competitivo, ninguém compra o nosso prédio porque acha bonitinho, porque acha bacana o que a gente faz. Os nossos clientes MRV e incorporadoras grandes podem ter certeza que a pressão por custo é muito grande. Então a gente tem que ser mais eficiente, mais barato do que a concorrência em parede de concreto, em parede de alvenaria de bloco cerâmico, para a gente poder sobreviver nesse mercado que é altamente competitivo. André, infelizmente eu não vou ter tempo para perguntas e respostas. Para a gente se estender um pouco aqui, eu tenho outro compromisso agora às 20h30. Tudo a gente bem, vai ter que encerrar. tudo bem, não tem problema não. Muito obrigada pela sua presença. E numa próxima, então, a gente conversa um pouquinho mais. Uhum. Deixa eu interromper aqui. Bom, pessoal, obrigado aí pela participação de todo mundo. Eu estava ali no último e-mail, mas no último slide, o meu e-mail é pedro@tecverde.com.br. Se alguém tiver uma dúvida, quiser escrever por lá, ou André, de repente, se quiser, se ficar muita dúvida, o pessoal quiser se aprofundar um pouco mais, a gente pode também marcar um outro evento e ter um bate-papo aí com os alunos. Eu acho que é uma ideia. Infelizmente, eu realmente tenho que sair agora. Estou super atrasado, na verdade. Não tem problema, Pedro. Obrigada. E eu recolho em bloco algumas perguntas e a gente passa para você por e-mail ou a gente combina um outro horário, então. Tá legal. Bom, Eu gosto bastante dessa segunda parte de fazer um bate-papo com os alunos, aí conversar, tirar dúvida, mas infelizmente hoje não vai ser possível. tudo bem. Obrigada. E até a próxima, então. Eu te mando uma mensagem amanhã, então, para a gente, se ficou muita dúvida, e a gente combina alguma coisa. Tá legal. Um abraço. Abraço. Tchau, Tchau. Pedro. Pessoal, fiquem aí, então, para a gente conversar, tá? Bom, primeiro vou pedir, acho que a Jéssica conseguiu gravar, né? Você conseguiu gravar desde o começo, Jéssica, ou não? Tá.
Não, beleza. Então, né, e o Matheus também conseguiu. Eu queria só que depois vocês conversassem, talvez com a Carol mesmo, para ver se consegue depois carregar no YouTube. Se não conseguir, não tem problema, mas a minha preocupação é mais que todo mundo da disciplina tenha acesso, né? Então, eu queria conversar, na realidade, eu acho uma pena a gente não conseguir conversar depois dessa palestra, porque eu imagino que vocês tenham várias questões, né? Eu tenho, sim, eu tenho uma série de questões, porque eu acho muito legal o trabalho da Tec Verde, porque sistematiza a construção, né? Tem um canteiro de obra muito rápido, isso é legal, porque os painéis eles saem inteiros, vocês viram, né? É aquele segundo modelo que ele mostrou, né? Não o primeiro que as peças são montadas no canteiro. Eles já vão feitos como painéis. Eu queria que vocês depois olhassem. Ele não mostrou para a gente, mas tem alguns projetos que têm uma tectônica mais cuidadosa, assim. Então, por exemplo, o escritório aqui, o Arquea, vocês conhecem o Arquea, que é daqui de Curitiba? É um escritório premiado, tem projetos muito, muito incríveis, assim, um pessoal muito bom. E eles têm a Casa Vila, depois procurem na internet, que tem execução da Tec Verde. Tá? São 3 casinhas, assim, elas são um conjunto, né? Na verdade, é uma única casa, mas formado por três elementos, que eu acho que é interessante ver que o sistema construtivo em si, ele não representa o que a gente vai ter de qualidade arquitetônica, né? E sim o como a gente usa aquele sistema. Tanto que tem construções de alvenaria que não dizem nada, né, que não são, que a gente não olha e não, a gente pensa, bom, isso é arquitetura ou não, né, e de todos os materiais assim, mas eu acho que a gente, e o que eu queria perguntar para ele é justamente na vocação do Woodframe para construções de interesse social, que é o que nos interessa. Né, e eles têm um trabalho grande junto à Caixa Econômica Federal, e eu queria saber tudo, desde quanto custa o metro quadrado, como isso está funcionando, se as casas estão durando realmente, né? Porque a gente pensa, as pessoas vão comprar uma casa dessa, ficar 20 anos pagando, e a gente precisa saber a durabilidade delas, né? E tudo mais. Mas pena que a gente teve aquele probleminha, né, técnico no começo. Eu não faço a menor ideia do que aconteceu, porque o Jitsi tinha funcionado, né, até hoje, apesar de que o Marcelo Andreoli, professor, tinha falado para a gente que tem dia que não funciona, né, ele tinha avisado já, ele falou, algumas palestras a gente perdeu, porque teve dia que simplesmente a plataforma não funcionou e a gente não conseguiu transmitir no YouTube e eles se perderam, né. Então, a gente tem essa questão, nem tudo a gente consegue salvar, nem tudo a gente consegue fazer. Eu queria que a gente conversasse um pouco agora para tirar dúvidas sobre o projeto, né, que vocês estão trabalhando. Quem que me mandou dúvidas hoje mesmo foi primeiro. Luísa. Foi a Luísa, né? Isso. Eu acho que seria interessante, Luísa, a gente colocar aquelas mesmas questões. Deixa eu abrir teu e-mail aqui. Você está com as questões aí? Porque eu respondi tudo para você, muito simples. E eu queria que todo mundo tivesse acesso a essas respostas, porque talvez sejam dúvidas recorrentes. Eu imagino que sejam, né? Está aqui teu e-mail. Ela perguntou, por exemplo, se poderia passar da área dos 18 metros quadrados com o banheiro, né? Então, a resposta é a seguinte, a área construída, ela tem que, a parte de madeira, a parte sem considerar o banheiro, tem que ter 18 metros quadrados, até 18, mas o banheiro, ele pode ser uma área a mais, tá? Quem não conseguir colocar o banheiro dentro dos 18, faça fora, eu acho que isso pode até funcionar melhor, tá? Outra pergunta é se o banheiro pode ser de alvenaria, ou se ele teria que ser uma obra seca também. A gente viu, por exemplo, a Tec Verde faz a obra inteira seca,
Mas a gente viu alguns projetos que eu mostrei para vocês lá no começo, inclusive aquele ateliê na casa da Lina Bobardi, lembra? Tinha um projeto ali de madeira do Andrade Moretim, que eu falei, olha, né, nesse caso, a parte úmida foi feita de alvenaria, porque às vezes, se a gente pensa numa solução mais popular, mais para autoconstrução, isso pode funcionar bem. Fazer, inclusive, dependendo de como for o assentamento para essas unidades habitacionais, esses banheiros podem até não, dependendo da situação, não vai ter um por unidade, né? Vai ter alguns conjuntos de banheiros, ou então banheiros compartilhados para 2 unidades, que podem ser, vocês são livres para propor, tá? Vocês podem propor esses banheiros, tanto dentro, junto do esquema, daí, assim, seria um gesso acartonado impermeável, daquele verdinho, né, ele é resistente à umidade, na verdade, mas vocês também podem propor esse banheiro externo, tá, como daí eu sugiro que vocês olhem de novo aquele projeto do ateliê da Lina Bobardi e a casa do Andrade Moretim, aquela casa do fotógrafo. Tá? A gente não tem problema com esses módulos que a gente está usando de não conseguir resistir às forças verticais de vento, porque como os painéis são pequenos e a parte de estrutural, né, a parte de montante e a parte do esqueleto dele mesmo, como ele é robusto e tem as tábuas travando num dos lados, na realidade, ele é, até um certo ponto, resistente. É diferente da gente pensar um sistema como na casa do fotógrafo, do Andrade Moretim, por exemplo, que são pórticos, né? São pilares e vigas sucessivos e não tem nenhuma peça de travamento, não tem nenhuma tábua, não tem nada. Então, assim, realmente um sistema como aquele precisa ter uma rigidez, que é o que aquele banheiro e aquela cozinha solucionam, de alvenaria, né? Então, a gente não tem, com essas peças pequenas desse sistema que a gente está desenvolvendo, a gente não tem tanto problema, assim, por causa do tamanho das peças. Elas acabam virando todas juntas uma espécie de grelha. Elas acabam funcionando como uma grelha, tá? Então, elas não são pórticos, né? Estão longe de ser pórticos. Então, quem optar por colocar o banheiro dentro do sistema não terá problemas com as cargas horizontais, as cargas de vento, tá? Não sei se isso está claro, vocês me interrompam, né? Peraí que eu perdi já aqui agora, que mais que a Luísa perguntou? Perguntou sobre o piso, se pode ser uma proposta em cima de uma laje radier, por exemplo, pode. Vocês podem propor que esse sistema ele seja assentado, né, colocado, montado em cima de uma base mineral, assim, de concreto, mas podem também propor um sistema elevado com barroteamento, que, na verdade, gente, dependendo do relevo, vai ter soluções muito diferentes acontecendo, né? A gente não tem como propor a priori que em todos os casos vai ter como resolver com uma laje radier, né? Mas vocês podem propor que seja isso no projeto, porque vocês não vão com esse projeto conseguir nem ter a obrigação de resolver os problemas todos que vão surgir depois na hora de usar esse sistema num assentamento mesmo, né? De verdade. Então, são ideias. Proponham o que vocês acharem pertinente dentro de tudo que vocês conseguiram aprender nas aulas. Estou vendo que tem várias perguntas aqui, peraí. Deixa eu só responder a última aqui. Lembrar o que mais que a Luísa perguntou. Tá. Sobre a forma de entrega, né? Que eu vou pedir para vocês entregarem o arquivo mesmo, completo, né? Para a gente poder olhar depois dentro da disciplina, com os tutores, a gente vai olhar todos eles, mas eu peço que também vocês façam pelo menos uma prancha, pode ser uma prancha, tá? Em PDF, para ficar de fácil visualização, que eu possa acessar e visualizar em qualquer lugar, mesmo se eu não tiver o programa, porque depois eu vou olhar todos dentro dos programas, mas em algum momento eu consigo olhar isso mais fácil, tá? Às vezes até para lembrar da cara dele depois na hora de fazer um fechamento, alguma coisa.
Acho que era isso, né, Luísa? As coisas que você me perguntou, respondi. Eu imagino que isso já responda algumas das questões, né? Mas tem aqui Giovana, a Giovana, que acho que é a primeira que está na fila, né? Giovana Leal, pode perguntar. Oi, Isso. tá dando para me ver aqui? Tá. Então, a dúvida que eu tinha era justamente sobre esse embasamento, sobre essa fundação, porque eu pensei, beleza, então precisa de uma base mineral, só que quando a gente tem em consideração um abrigo emergencial, talvez a gente não tenha o tempo de cura do concreto. Tem que talvez executar uma laje radier para poder depois vir com o wood frame em cima. Isso alongaria muito o prazo, né, de obra, e daí teria esse embate, né, de obra molhada e obra seca. E daí eu fiquei pensando em como poderia ser esse embasamento, e eu queria, não sei, pensar junto como poderia fazer isso. Pensei até se não poderia ser, sei lá, de bloco de concreto, alguma coisa que viesse pré-moldada, pré-fabricada, e a gente tivesse mais a montagem em obra, porque eu imagino que não necessite de fundações muito profundas, porque se trata de uma carga muito distribuída, né? Fiquei pensando sobre isso. Eu acho super bom pensar isso. Eu acho que vai depender muito da região, né? Mas eu acho que a gente precisa ter esse tipo de pensamento mesmo. Então, assim, pensar em alguns blocos pré-moldados de concreto é uma coisa viável, que dá até para carregar, dependendo do tamanho desses blocos, é possível carregar para essas áreas. A gente pode também pensar em alguma coisa metálica, telescópica, alguma coisa que se ajuste, inclusive, que dê para regular as alturas. Eu queria que vocês olhassem depois aquela monografia que eu coloquei lá na pasta, da Marcele Borges, que trabalhou no Teto. Que foi diretora do Teto. No TFG dela, gente, ela desenvolveu um embasamento desse, que, se eu não me engano, ele se ajustava e era metálico. E daí você ajusta os níveis na obra. É mais leve, né? É muito mais leve carregar uma peça metálica do que uma peça de concreto. Mas vai ter região que a gente não vai ter. Então, assim, não tá errado também ter como uma opção. Tá? Então, vocês podem propor. Vai ter região que vai dar para fazer esse embasamento até de tijolo cerâmico. Tem tijolos ali, tem blocos, né? As casas de madeira de tábua e mata junta, que foram as primeiras que eu estudei quando eu estava fazendo mestrado, todas elas têm um embasamento feito de tijolo, né? E pensar que, assim, em muitos lugares, né? Nas comunidades, principalmente, a gente tem muita gente, mestres de obras, pedreiros, que tem um domínio da parte de alvenaria, né? Então, é possível construir, num espaço curto de tempo, alguns pilaretes de alvenaria, tá? Rápido, assim, às vezes é o mais barato. A gente tem que pensar também que pode ter momentos em que a gente não tem como comprar alguma coisa. É ótimo, ok, vamos fazer metálico, mas também é uma coisa que às vezes não está disponível na região ou é muito caro, né? Então, assim, eu sugiro que vocês, provavelmente vocês não vão ter tempo de se aprofundar nisso, né? Mas podem, assim, buscar na internet e propor genericamente um modelo, assim, né, para isso, para esse embasamento. Lembrando que muitas vezes a gente vai ter um relevo acidentado, então era legal ter alguma coisa que se ajustasse a isso, né? Até com toras é possível, toras de madeira maciça, por exemplo, de eucalipto, é possível apoiar uma casa dessa, né? Claro que aí, nesse caso, a gente tem que pensar que a parte do térreo, ele está colocado em cima de um barroteamento, como a gente viu aquele barroteamento, por exemplo, que a Tec Verde faz. Não o da Tec Verde, porque é de painel, né? Imaginar isso feito no local mesmo. Com vigas apoiadas sobre vigas, né? Vigas principais e vigas apoiadas em cima, assim. Evitem, pessoal, vãos com mais de 3 metros, tá? Vão, assim, que eu digo não lateral, o vão mesmo, no centro da casa, aquela parte que não tem parede de apoio.
É difícil a gente não ter como desenhar. Um quadro negro faz uma falta, gente, para desenhar, para a gente discutir, né? Sentar junto. Tá respondido, Giovana? Era isso? Respondeu. Era isso, obrigada. É o Victor agora, né? Que tá na vez. Uhum. Eu tenho 3 dúvidas. Só que antes eu queria fazer um comentário sobre o negócio da Gi, do Radier. Eu fiz um Radier, mas eu estou imaginando que teria como recortar o banheiro disso. Tipo, o meu banheiro fica embaixo da escada, e daí teria como recortar isso, fazer tipo só ali um Radier, porque é bem menor, gastaria menos material, e no resto daí faria uma aqueles pilares pequenininhos com tijolo, né, trançado. E daí fica tudo em pé, né? Aí você teria dois jeitos de fazer a casa, assim. O que eu tô pensando, assim, é fazer uma casa, tipo, customizável, assim. É uma casa que, sei lá, por exemplo, tem uma parte em que eu coloquei 2 janelas que não precisam ficar ali. Então, se o construtor, se o pessoal que vai fazer vai ter como colocar essa janela, coloca. Se não tem como, vai ser fechado. Entendeu? É uma coisa que permite a Tem escolha. que ser mesmo. A ideia é de uma obra, né, uma obra aberta, assim, que ela consiga sofrer adaptações, até porque serão necessárias, né? Uhum. Aí, tipo, claro, com certeza está cheio de erro no meu projeto, eu tenho certeza absoluta disso. Mas é esse encaminhamento que eu estou colocando, assim. Agora, minhas dúvidas são 3 dúvidas menores, assim. A primeira, eu queria saber sobre se a caixa d'água ela conta como... Porque eu coloquei a caixa d'água no mezanino, entre aspas, só que projetado para fora da área dos 18 metros da casa. Ela daí acaba em si, tipo, como se tivesse um caixote, e em cima desse caixote tem outro caixote. Dentro do primeiro caixote, eu consegui colocar uma caixa d'água que eu achei um modelo na internet de 100 litros, que você tinha dito que era para ser uma pequena, né? Era a única que cabia ali, e retangular também, porque é tudo redondo, geralmente, né? Então foi difícil. E daí, aproveitando esse espaço em cima, eu fiz um armário pequeno. A pergunta conta como área, não conta como área. Não conta como área? Muito bom. E aí a outra coisa é que nos cantos, quando você tem aquele revestimento, nos cantos nem sempre dá para fazer aquilo que o Xing mostra de encaixar assim, ou de ter uma quando tem um canto interno, né? No canto externo até é mais fácil, mas quando tem o canto interno não tanto. Ou ao contrário, não lembro bem como é que estava lá. Mas tem como a gente modelar uma peça de madeira que se encaixe na sua peça? Tem. A mesma dimensão? Sim. Então o problema está resolvido. Pode fazer, porque assim, o que a gente vai fazer na IC e na IT agora é desenvolver justamente essas peças. Então, eu não espero que vocês consigam resolver tudo agora, mas podem surgir boas ideias que nos ajudem depois, entendeu? Então, assim, e não tenham medo de errar também, gente, não é isso se está certo ou está errado, tá? É assim, parou para pensar em soluções? Eu vou avaliar o projeto de vocês muito assim, se dedicou a tentar resolver, né? Tá propondo, é isso, tá? Não é certo e errado. Você falou, meu projeto tem um monte de coisa errada. Aqui,
errado, assim, deve ter alguns problemas técnicos, né? Provavelmente deve ter coisas técnicas complicadas, até porque a gente não está tendo como né, desenvolver isso na sala de aula, discutindo detalhes e tudo mais. Mas não tem problema. Para essa fase aqui, eu acho que assim, o que importa é a gente conhecer as técnicas, vocês terem esse primeiro contato, né? Eu espero que tenha outros momentos que dê para aprofundar as questões, né? Com alguns de vocês que vão terminar o curso logo, talvez não dê, mas algumas visitas, algumas coisas de obra, assim, eu acho importante que a gente ainda mais para frente consiga fazer, ensaiar coisas. Eu sempre acho assim, vai passar isso e a gente vai conseguir tocar, né? Vai conseguir fazer. Espero que sim. Sim, também espero que sim. E a terceira pergunta é o que tem que constar na prancha? O que tem que colocar? É. Gente, assim, ó, planta e uma planta, ou se tiver mezanino, 2 plantas, sei lá, e um corte, né, e o resto é o próprio modelo, assim, perspectiva. Sem texto, sem... Veja, um texto curto, se vocês conseguirem fazer e quiserem fazer, eu acho bacana, inclusive para algumas reflexões, assim, por exemplo, seria legal vocês já escreverem na prancha quantos módulos usaram, né, quais os tamanhos dos módulos que vocês usaram, porque, assim, a ideia é racionalizar a construção, né, conseguir um processo mais rápido e mais econômico. Uhum. Então, quando a gente para pensar quanto que eu usei de material aqui, a gente já está dando um primeiro passo nesse sentido. E também, vocês colocando já lá, poupa o nosso trabalho, o meu trabalho, de contar cada um e fazer, né, assim, que já parta de uma reflexão de vocês de quanto material foi usado. Que, assim, eu usei muitos dos módulos, mas alguns módulos, por exemplo, embaixo da escada ou embaixo do telhado, porque por conta do mezanino, para não ficar... Antes eu tinha feito mezanino que tinha 1,40, muito baixo. Assim. A pessoa tinha que ficar curvada e ia ter só a cama, assim. Aí eu arrumei e agora ele tá com 1,98. Tipo, é confortável para uma pessoa de estatura normal, né? Uhum. E, tipo, claro, você levanta a mão, você encosta no teto, mas, tipo, tá ótimo, assim. E por conta disso, a parte da frente da casa que está fora do mezanino tem uma inclinação do telhado, a parte de trás tem outra inclinação. Aí, essa diferença acaba formando uns triângulos. E daí, nesses triângulos, eu modifiquei os módulos do tipo... Porque eles são formados por 4 peças, então eu tirei 2 ou tirei uma, sabe? Para poder encaixar. Aí, isso conta como módulo, por causa da dimensão, ou é melhor eu contar por peças? Porque eu brinquei com as peças que você forneceu, mais do que com o módulo. Primeiro, assim, pensa, analisa se você realmente precisa ter um pedaço da casa, um pedaço com uma inclinação de telhado ou outra com outro. Por quê? Porque isso vai gerar questões depois lá de acabamento, impermeabilização, que podem gerar mais problema na obra, na hora de construir, do que às vezes ter uma fiada a mais desses módulos e ter, talvez, dentro dessa espacialidade, um pé direito mais alto, que até pode ajudar a ventilar essa casa, melhorar um pouquinho o conforto térmico dela, tá? Só pensa, porque é uma área tão pequena que, será que vale a pena ter dois, né? Porque assim, você comentou, eu imaginei né, essas 2 inclinações de telhado e acaba gerando ali áreas de, talvez, infiltração até. Eu resolvi isso sobrepondo uma um pouco para cima da outra, assim. Uhum. Mas só avalia isso, se não valeria a pena ter ele todo mais elevado. Uhum. Tá bom. Eu fiz 2 modelos, na verdade. Tem um modelo que é todo igual e tem outro modelo que é... Eu trabalhei mais daí, que é o que tem diferença. Por causa da escada. Porque senão a pessoa bateria a cabeça na peça de madeira que desce. Sim. Mas eu pensei nisso, isso encareceria a obra, né? Encarece.
tudo que é especial, né? Tudo que é peça que tem que ser recortada para um determinado fim específico, acaba encarecendo. Às vezes é melhor ter o pé direito um pouquinho mais alto nela toda, né? E eu não sei, depois, assim, se quiser, a gente até conversa do teu projeto, você mostra, assim, ou, né? Tem a Giovana Fiorilo que está na vez agora. Pode ser, Victor? Oi, tá me ouvindo? Sim, estamos. A dúvida que eu queria tirar, na verdade, eu nem sei se você vai saber responder, acho que sim, não sei. É porque eu queria perguntar para ele. Porque eu vi ele falando que eles só fazem vãos de 3 metros até 3,5 metros, né? E pela última conversa que a gente teve, na semana retrasada, que eu esqueci o nome dele, que ele veio e falou da empresa e tal, daí eu queria perguntar, assim, se é pelo caso de eles não fabricarem isso, porque tem outros fornecedores, né, de madeira laminada colada, que eles poderiam usar vãos maiores, e eles acabam não usando e fazendo aquilo que ele falou, de colocar aço, né, para usar madeiras menores. Os vãos, assim, o que ele fala para que eles não usam acima de 3 metros é porque eles usam a madeira maciça, né? Vocês entenderam lá. E eles, sim, poderiam ter parcerias e usar madeira laminada colada. Eu não sei por que eles não usam, tá? Isso realmente é uma coisa que ele teria que responder. E usam as vigas metálicas. Por alguma razão, deve ser alguma facilidade de execução ou de custo, deve ser alguma coisa desse tipo. Porque até ele falou que as vigas metálicas dificultam um pouco o projeto, né, e tudo mais. E daí eu fiquei pensativa, será que a gente não tem... Porque aquele cara que veio aqui, que ele estava falando da madeira laminada colada, não é daqui do Paraná, né? Ele é de São Paulo, né? Qual deles? O Hélio Olga? O primeiro foi o Hélio Olga, daí foi o Alan Dias, que foi do CLT. Tá. Isso, Daí ele é de São Paulo, né? Não é daqui. Sim, os dois. O único que é daqui é o Pedro, que veio hoje. Uhum. Daí eu fiquei pensando se era porque a gente não tem fornecedor aqui em Curitiba ou né, que ele precisaria, mas temos, né? Olha, a tecnologia para fazer viga laminada colada ou então aquelas vigas compostas que ele mostrou lá é tecnologia de fundo de quintal. Uhum. Então, assim, é uma coisa que, inclusive, eles poderiam ter na fábrica. Então, é alguma decisão interna que levou a isso. Realmente teria que ser uma... Eu posso até colocar isso, uma pergunta, vou anotar essa pergunta para ele. Tá. Porque realmente não sei a resposta dele ir para o aço ao invés de... Não sei se é um princípio, né, da empresa deles, igual você falou que eles usam a madeira maciça, né? Eles usam madeira de pino, maciça. Então, por ser madeira de pino, ela não pode ficar exposta de jeito nenhum, né? Então, assim, aliás, na realidade, não é que ela não pode ficar exposta de jeito nenhum. Lembra aquela casa daquele meu cliente que eu mostrei para vocês, que está há 20 anos, aquela casa que tem as paredes externas todas de pinos? Eu falei que não foi autoclavado, gente, aquele pinos. Só que ele passou por um plano cuidadoso de secagem. Ele foi uma madeira que foi bem seca e a casa tem beirais. É claro, ela não fica assim, ela recebe a água da chuva, né? Mas a madeira de frame que a Tec Verde usa, ela fica inteira dentro das paredes, né? O que eu particularmente acho uma pena, porque eu gosto mais da parte da construção em si, de ver as paredes enquanto elas estão sendo executadas, do que o produto final. O produto final inteiro de gesso, por exemplo, poderia ser um steel frame, poderia ser qualquer outra coisa, né? Então, assim, eu sinto falta de saber cadê a madeira nesses projetos, né? Então, mas, assim, a resposta mesmo de por que eles usam as vigas metálicas, as vigas metálicas, elas são tão eficientes quanto as vigas de madeira laminada colada, as vigas compostas, vencem os mesmos vãos, né? Então... Talvez seja porque, nesse caso, eles não querem uma forma plástica, né? Isso vai ficar tudo dentro, vai ser só estrutura mesmo, né? Não vai
não vai estar... Fica tudo escondido, fica tudo dentro, né? O que é uma pena, porque eu acho legal, bem legal, quando a gente consegue ver a estrutura um pouco, né? Não precisa ser na casa toda, mas eu pelo menos adoro entender um pouco como a coisa foi construída, né? Ter esse contato. Beleza. É isso, Giovana? Né? É isso. Daí, se ele responder e você puder passar para a gente depois. Eu estou anotando aqui, se tiver mais perguntas, depois eu passo todas para ele. Tá. Agora tá a Jéssica. Jéssica, às vezes aqueles tijolos maciços. Você está perguntando se pode parar a gravação, é isso? Você não quer falar, Jéssica? Tá, não, mas você quer conversar disso, os tijolos maciços? A umidade, eles, até por capilaridade, né? Quando a gente põe o tijolo maciço encostado na terra, ele tem, a umidade sobe, sim. Por capilaridade, né? Ela vem do solo e também, mas ele funciona bem apoiando a madeira em cima dele. Claro que a gente precisa, o caso de pilaretes de tijolo maciço, a gente precisa, para ter a madeira em cima dele, pelo menos uns 40, 50 centímetros de altura do solo, tá? Não deixar isso muito encostado no solo. Não sei se era isso. Sim. Jonathan. É o Jonathan que está na vez ou tinha alguém na frente? Né? Sim. Oi. Oi. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Antes, a dúvida, na verdade, para ver se eu não anotei errado. Como é que você chamou quando, digamos, a casa está suspensa, tipo, barroteamento, é isso mesmo? Barroteamento. 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 É quando a gente coloca uma sucessão de vigas, uma do lado da outra, para depois colocar um tabuado em cima, que pode ser um assoalho. Naquelas primeiras aulas, que tem aqueles primeiros esquemas que eu dei, e que tem inclusive a Casa de Madeira do Paraná, bem detalhadinho como ela era construída, tem o barroteamento. A gente vê as vigas principais que passam no limite, né, no perímetro da casa, e tem o barroteamento que está sempre assim, de 40 em 40 centímetros no máximo, que são vigas passando no outro sentido, sobre as quais a gente vai apoiar as chapas de compensado, de OSB, ou as próprias lâminas do assoalho, as tábuas do assoalho, que daí tem encaixe macho e fêmea. Ali naquelas primeiras aulas a gente consegue ver, tá? Se vocês quiserem, se tiverem dúvida, me escrevam. Perfeito. Porque assim, eu estou tentando projetar a casa de um jeito que ela fique suspensa, né? Mais elevada. E aí, até veio a questão do banheiro, para poder, no caso, se pudesse ser de alvenaria e tudo mais. Pode. E aí, minha dúvida é sobre isso. Eu estava tentando encaixar junto com o banheiro, como se fosse uma pequena área de serviço. Tipo, imagino que talvez de 1 por 1, 1,5. E aí eu gostaria de saber se dá para fazer isso, de alvenaria também, ou se possível com algum tipo, já que é uma área super pequena, com algum tipo de pré-moldado de concreto também, que seja fácil de instalar e montar, assim como os módulos de madeira e tudo mais. Pode ser. Eu só acho que é mais fácil numa situação né, de escassez, assim, construir com a própria alvenaria essas áreas úmidas, né, de banheiro, área de serviço e cozinha. E aí eu aconselho que vocês olhem essas casas ali, né, do esquema da Lina e procurar outras em que a gente tem esse tipo de funcionamento, fica mais econômico do que o pré-moldado de concreto. Assim, eu imagino, mas não é que seja impossível, não. Acho que dá para pensar também. Perfeito. Eu acho bom isso, colocar ali uma coisa bem simplificada, um tanquezinho, é sempre bem legal, assim, né? Tem que ter. Se tiver próximo do banheiro, ou às vezes até dentro do banheiro, funciona bem. Perfeito. Muito obrigado. Nada.
que mais, gente? O Jonathan é o último? Não tem mais dúvidas? É isso? Pessoal, a maneira como eu tinha pensado essa disciplina, eu tinha reservado essa aula de hoje e a próxima para apresentação, né? Até onde vocês tinham falado semana passada que estava. E eu achei importante essa aula da Tec Verde para ver até onde pode ir essa parte de industrialização, mas na realidade, assim, o que eu queria era uma discussão maior, né, sobre como até trazer isso para painelização, menores e tudo mais, mas tudo bem, eu acho que foi bom, assim, para vocês terem ideia do que está sendo feito no Paraná, principalmente, é uma empresa paranaense, né, alguns de vocês podem até procurar estágio lá daqui a um tempo, ou até trabalho mesmo, se alguém se interessou, né, eles fazem parcerias com arquitetos, enfim, e até às vezes buscando essa coisa da tectônica que eu sempre falo, né, que é o que eu sinto falta nesses processos mais industriais, mas que eu acho que não é nem um pouco impossível, tanto que algumas pessoas conseguem. Mas o que eu queria ver com vocês é o seguinte, podemos fazer algumas apresentações dos trabalhos na semana que vem, nesse horário nosso da aula? Que eu acho que seria bem legal, assim, vocês apresentarem... E a gente... Olha, a Siri... Aguarde um momento. Siri, quieta. Que horror. A Siri faz isso, né? Ela já fez... um trabalho. Não, e assim, se eu pergunto, às vezes eu pergunto alguma coisa, ela não me responde. E às vezes não tem nada a ver, e ela vai lá e fala alguma coisa. Um dia era uma assessoria de TFG, e era presencial ainda. E eu não lembro por que cargas d'água, o estudante tinha vindo aqui em casa, e a gente estava lá embaixo, e ele estava me mostrando o projeto no computador dele, meu celular estava do lado, assim, e aí a Siri virou e falou assim, na nuvem, ninguém se importa com o que você está vestindo, do nada, não tem explicação, porque não tinha nada a ver o que ele estava falando do projeto, ele estava com o laptop dele aberto, falando do projeto, meu celular estava do lado, e a Siri deu uma dela. Daí, assim, realmente... Agora ela veio aqui, ó. Não, Siri, não. Te chamando. Não. Todo mundo se sente confortável para apresentar, porque também, assim, eu não gostaria de falar, ok, vamos fazer apresentações, e daí ninguém vem porque não quer apresentar, né? Assim, eu acho que tem opção de não quero apresentar, mas venham para a gente, porque aí os que apresentarem a gente discute em cima, tá? Questões assim, algumas questões eu posso até falar, eu acho que isso funciona, isso não funciona, mas não desmerecendo nada e nem dizendo tá errado, não é isso, né? Mas assim, coisas que a gente pode levar para depois, para a vida profissional, refletir sobre alguns pontos, né? E aí eu acho que a gente pode fazer essas apresentações dos que desejarem apresentar, né? E eu vou precisar também que vocês... Eu vou ver com o pessoal, os tutores, para a gente fazer uma pastinha, compartilhar para vocês conseguirem salvar dentro os projetos. Daí, assim, a entrega vai ser no dia da aula que vem, tá? Na quarta-feira que vem, assim, um pouquinho antes do horário da aula, ou no horário da aula, enfim, mas assim, não percam de vir até aqui para a gente ter essa conversa de fechamento, tá? Então, eu espero que todos apresentem, ou que todos, assim, quem quiser apresentar, apresente, a gente consiga discutir um pouco em cima dos projetos, as perspectivas, e a gente fazer até algumas críticas em relação à disciplina para que eu possa adaptar e melhorar para as próximas versões, né? Que talvez a gente tenha ainda alguns módulos online, parece que sim, né? Ou pelo menos mais um ciclo dessa disciplina talvez aconteça nesse módulo online ainda. Mas aquele café aqui em casa vai estar combinado, né? Para depois, quando a gente estiver livre dessa pandemia. Eba! Isso continua. E também
daí a gente vê, não sei se isso vai ser possível, mas a gente vai pensar também em algumas visitas, né? Eu vou pedir para o Pedro alguma obra que a gente consiga visitar da Tec Verde, porque em canteiro de obra é muito legal ver a coisa acontecendo, a gente aprende muito, assim, né? Eu acho que essa coisa de ter contato com a obra, e quem sabe, né, com o pessoal que eu me dou muito bem lá de São Paulo, o Hélio Olga, o Alan e o Acaiaba, que a gente consiga fazer uma visita. E daí a gente consegue até visitar a casa do Marcelo Aflalo também, que é um outro arquiteto que eu pensei em trazer para cá, mas a gente não teria tempo para tantas palestras, né? Mas que sempre deixou muito à disposição, falou, quando vocês for com alunos para São Paulo, visite a minha casa. E a casa do Aflalo é do lado da casa do Hélio Olga. Então, no mesmo dia, a gente consegue visitar as duas. Olha só. Né? Então, isso é um desejo meu para o futuro, assim, para quando a gente sair dessa pandemia, a gente conseguir ir de ônibus, né? Talvez de máscara ainda, mas pelo menos a gente consegue ir até lá e fazer algumas visitas. E o cafezinho aqui em casa também. Tá bom? Então, assim, pessoal, na quarta-feira que vem a gente se reúne de novo. Eu não sei, eu acho que a gente podia tentar no próprio Jitsi mesmo, e a gente já deixa, né, Carol, na manga, assim, um link desses para vir para cá, caso dê tudo errado ali. Mas a gente vai estar em casa, daí que tá só entre nós, né? O problema é quando tem visita e a gente não consegue, né? Quando a gente tem visitante, a gente não... Mas também, faz parte desse momento, né? Isso acontece. E, nossa, eu já fui em várias palestras, assim, de um povo conhecido, palestras cheias de gente que às vezes cai e depois a coisa vai como dá, né? O importante é a gente não parar de pensar e refletir e produzir, né? Produzir coisas aí para um futuro que a gente espera que seja melhor do que esse, né, gente? Apesar de que, olha, o Pantanal e a Amazônia queimando, para mim, essa semana foi uma coisa... Tá sendo muito difícil de engolir. Tem um amigo meu, muito amigo, próximo, assim, amigo de anos, assim, de mais de 20 anos, amigo nosso, que foi para o Pantanal, né, deixou a mulher dele e a filha na cidade que eles moram, foi para o Pantanal, entrou na linha de frente, ele é biólogo e ele é estudioso de pássaros, a vida dele é isso, assim, desde a faculdade, ele fez faculdade aqui em Curitiba, né, fez federal, fez biologia, e tá lá, tá na linha de frente, o governo não mandou nada, nem recurso, nem pessoal, diz que hoje chegou uns bombeiros lá, meio assim, só que tá queimando desde junho, julho, sei lá, né? E como tem uma camada de matéria orgânica grande, esse fogo ele vai por baixo se alastrando. Então, a hora que eles vão dormir, eles têm que dormir, tem que fazer alguns ficar em vigília, enquanto outros dormem revezando, porque senão pode, de repente, dar um vento louco lá e morre todo mundo queimado. Essa minha amiga, a Fá, a mulher dele, hoje estava desesperada, assim, chorando, porque ela falou, meu... Então, assim, ó, a gente tem que... o nosso papel nesse momento é manter a sanidade, cuidado de si, né? Cada um cuidando de si e pensar que a gente está aí, a gente está na universidade, porque a gente precisa encontrar saídas para o futuro, assim, né? Essa onda de extrema-direita vai acabar e a gente tem que estar pronto para encarar a realidade. Vocês, como profissionais, vão estar no mercado, vão atender uma sociedade depois, pós-pandemia, né? Então, assim, até isso da gente discutir esses módulos emergenciais tá vindo muito a calhar, sabe, nesse momento, né? De ocupações e remoções, a coisa tá bem... Né? Mas, assim, respirem fundo, façam aquela meditação do dia, né? Porque a gente tem que resistir, sobreviver a isso, porque, né, a gente tem que pensar que vai passar. Né, que a gente tem um futuro aí pela frente, principalmente vocês que são jovens, né? Galera, então, foi uma alegria encontrar com vocês. Alguém tem mais uma questão? O Matheus tem, toda vez que eu tô dando tchau, daí ele se mata. Eu não me meto, né? Eu te interrompi, eu falo, não tem problema, Matheus, pode interromper. Pode falar. Que eu não sei se eu mostro aquela parte do...
Eu acho que poderia. Você consegue compartilhar a tela aqui? Pessoal, vocês aguentam mais um pouco? Porque eu acho importante, Sim, a gente não teve a discussão, eu acho importante isso que o Matheus vai mostrar, que é uma reflexão com relação à altura das aberturas, portas e janelas, tá? Que eu acho que pode ajudar o pessoal que está em processo de projeto ainda. Pode compartilhar, Matheus, a hora que você quiser. Eu nem sei como é que é. Aqui é pouco, né? ter compartilhado. Peraí, agora acho que vai. Só me avisem se for ou se não for. Vamos ver. Tá, pode deixar. A hora que for, a gente avisa. Meu computador tá meio chatinho com isso. Peraí. Se eu não conseguir compartilhar a tela também, eu posso tentar explicar só verbalmente, daí depois, quando eu liberar o modelo, daí lá no Drive, daí dá para entender certinho. Tá, eu acho que não tá indo. Mas basicamente o que aconteceu é o seguinte, quando a gente estava... o Vitor também participou bastante nisso, né? Tem que agradecer a ele, né? O Vitor que, no caso, teve aula com ele ontem, né? De BIM. Estão me escutando? Sim. Uhum. Então, e a minha câmera só que aparece agora? Ai, meu Deus, que coisa. Aqui. Tá parecendo como se você estivesse apresentando no YouTube. Tá no YouTube? A gente tá no YouTube? É isso? É o canal aqui, né? Não. Ah, não. O que é? Aí, agora é para ter parecido eu. Meu Deus! Tá. Arquitetura, sua apresentação, retomar a apresentação. Tá, enfim. Vou cancelar isso aqui. Nossa, hoje tá tenso meu computador, mas enfim, vou desligar até o vídeo aqui. Cadê você? Para mim tá aparecendo agora que eu estou apresentando a minha tela. Mas enfim, não interessa. O fato é que quando você vai fazer uma porta, né? Então, se a gente for fazer uma porta num tamanho comercial, basicamente, a folha de 2,10 ela não vai caber dentro da... Vocês estão me escutando, né? Sim. Dentro da modulação, porque vai precisar ter a verga da porta em cima. Então, basicamente, para portas e janelas baterem juntos, a gente, né, acabou criando um padrão meio que único para o tamanho das janelas, que é 1,20 m. Então, sempre que uma janela for ter um tamanho diferente de um único módulo em altura, né, ela vai ter 1,20 m e um parapeito de 1 metro, que seriam 2 módulos de 50 centímetros de altura, para portas e janelas baterem na mesma linha. Então, aí, sempre que for, que vocês, né, tipo, forem usar esse tipo de modulação de janela, se for o caso de usar, né, esse que vai estar disponível lá no Dropbox, a modulação básica seria 2,20 m, a mínima, para a parede, né, de altura. Então, daí, a partir disso, acima disso, daí dá para variar. Mas o mínimo seria 2,20 m para a porta caber, tanto as portas quanto as janelas, né? Aí lá no Drive vai ter um exemplo dessa parede, então por isso que não precisa mostrar aqui no vídeo também, porque eu fiz um exemplo de uma parede já montada com esses módulos, e aí as janelas, basicamente, que estão disponíveis lá, elas são janelas que elas são em tamanho unitário, então é o tamanho de cada módulo, no caso agora falando em largura, né? Em largura, elas têm o tamanho de um módulo, pode ser tanto de 50 quanto de 60, ou elas são duplas, que daí seria 2 de 50 e 2 de 60. E aí, outros tamanhos de janela podem ser montados associando esses que já estão lá. Então, sem precisar fazer novas janelas. É basicamente isso, assim. E daí lá tem uma parede desenhada, eu acho que vai dar para entender, caso alguém tenha alguma dúvida também, pode perguntar. Mas, assim, é só um recurso, caso alguém queira usar, né, já é uma coisa que a gente já tem pensado, assim, como vai ser. E aí não precisa formular, né, esses outros detalhes, assim, pode só encaixar o que já tem. Legal. Acho que a gente podia colocar hoje, né, lá, Matheus, o que você acha?
Pode ser sim, eu tenho salvo aqui já, posso disponibilizar logo depois que acabar aqui já. Tá, beleza. Então, pessoal, eu vou colocar lá na pastinha para vocês poderem ter acesso, né? Vocês estão encontrando tudo lá, né? Tá fácil, tá tranquilo. Tem aquele modelo BIM também que eu coloquei ontem lá no 7, né? O item 7. Beleza. Então, acho que é isso. Alguma dúvida a mais? Pessoal, olha, o e-mail que eu mais respondo é aquele Gmail, tá? É o BRL com 2 L's no final. Então, se alguém me perguntou alguma coisa em outro lugar e eu não respondi, é porque eu sou ruim de ver as coisas, tá? Então, não pensem que eu não quis responder, porque às vezes eu não vi mesmo. Então, vocês podem me mandar o e-mail do Gmail, que o pessoal que tem me mandado, eu tenho respondido no mesmo dia, que inclusive chega no meu celular, tá? Então, eu acho que é isso. Qual que é o e-mail, professora? Andréa Berriel com 2 L's, Gmail? @gmail.com, isso. Tá, beleza. Tá, tanto que a Luísa me mandou, foi hoje, né, Luísa, que você me mandou hoje aquelas dúvidas que eu li para vocês no começo, e eu respondi hoje mesmo. Tá? Assim que eu vejo, se eu não tiver em reunião, se eu não tiver em banca, essas coisas todas, eu já respondo, porque eu sei que para vocês é importante saber logo, né, se tiver alguma dúvida no projeto que vocês estão desenvolvendo agora, né? E em último caso, né, se vocês me mandaram por algum lugar e eu não respondi, mandem mensagem para os tutores ou no grupo e peçam para alguém me mandar. O pessoal tem meu WhatsApp, manda na hora, assim que eu vejo. Tá bom? Então tá. Boa noite e nos vemos na quarta, no mesmo horário, para as apresentações, para o fechamento da disciplina. E até lá, vocês podem me contactar em qualquer momento, inclusive se quiserem, a gente pode discutir projeto individualmente. Aí a gente entra naquele link do Jitsi, tá? Me mandem mensagem, a gente combina horário e a gente conversa, tá? Boa noite. Tchau, professora. Boa noite. Tchau. Tchau. Tchau.